Bem-vindos de volta aqui ao Eu Vou Passar. Vamos dar sequência ao nosso curso de Direito Eleitoral, ainda dentro do estudo da Resolução 21538. Lembrando sempre que os editais têm cobrado a matéria da Resolução 21538, mas parte do assunto também está presente no Código Eleitoral. Então, aquilo que digamos assim, convergir, que estiver de acordo com o Código Eleitoral, quando a matéria também for tratada pelo Código Eleitoral, a gente sempre vai trazer para vocês. Até porque a matéria normalmente consta em edital da seguinte forma: alistamento eleitoral, ponto. Resolução 21538, ponto. Então a gente não dá para definir, às vezes, se o edital está querendo cobrar só a resolução ou se ele está querendo cobrar a resolução e o código. Então, na dúvida, evidentemente que a gente vai trabalhar com as duas situações, tá bom? E, eventualmente, como já frisamos nas aulas passadas, eventualmente vão haver alguns tipos de choque entre a resolução e o código. Mas não são choques que venham a atrapalhar a nossa vida como concurseiro, tá? Dá para a gente aí, pelo conhecimento da banca, chegar aos entendimentos que são necessários para que você possa fazer a sua prova. Bem, dentro desses nossos assuntos, vamos tratar agora de cancelamento e exclusão da inscrição do eleitor no cadastro eleitoral. Cancelamento, por mais que a coisa até pareça a mesma coisa, né? Cancelamento e exclusão não é a mesma coisa, professor? A palavra pode até ser muito semelhante no seu sentido denotativo, digamos assim. Sentido denotativo é o sentido literal da palavra. Mas, pela aplicação da Resolução 21538 e conforme o entendimento da doutrina, essas coisas não se confundem. Não se confundem. Uma coisa é cancelamento, uma coisa é exclusão do eleitor do cadastro eleitoral. Quando eu cancelo a inscrição, aqui não estou nem falando de cancelamento de título. Vulgarmente a gente chama de cancelamento de título. Ah, o título foi cancelado. Mas tecnicamente, eu estou cancelando a sua inscrição eleitoral e, em consequência, o título perde, evidentemente, a sua validade. O cancelamento, gente, ele é tido pela doutrina, e até para a gente conseguir facilitar a sua vida na hora de uma prova, o cancelamento ele tem uma natureza temporária, enquanto a exclusão ela vai ter uma natureza que, em tese, tem um caráter de definitividade. Em tese, a exclusão ela tem um caráter definitivo. Quando o código vai tratar do assunto, ele vai colocar isso meio que misturado. São causas de exclusão e cancelamento. E aí cito as situações, sem às vezes definir o que é cancelamento, o que é exclusão. A doutrina cuidou de fazer essa separação, mas na maioria das vezes as provas acabam pedindo hipótese de cancelamento e exclusão. Então acaba misturando as duas situações. Então, é importante você saber as hipóteses no plural, quais são as hipóteses onde haverá cancelamento ou exclusão da inscrição do eleitor, mas é importante que você saiba também como é que eu faço para diferenciar o cancelamento da exclusão. Cancelamento tem esse caráter temporário, exclusão tem um caráter de definitividade. Não estou dizendo que na exclusão não tenha como se retomar a inscrição eleitoral. Mas dificilmente, como a gente vai ver aqui, dificilmente você vai conseguir retomar a sua inscrição eleitoral. Morreu, por exemplo. Ora, em tese, você não vai ressuscitar, né? A não ser lá no juízo final e aquele negócio todo, tá? Mas, em geral, você não vai ter restabelecido a sua inscrição. Mas pode acontecer, por exemplo, de alguém cancelar a sua inscrição por falecimento por equívoco. Cancelou por equívoco. Cancelou, estou falando entre aspas, né? Até a resolução fala cancelar, mas na verdade quando você morre, sua inscrição é excluída do cadastro. Por que eu vou manter a sua inscrição no cadastro se você faleceu? Não faz sentido, né? Ela tem que ser retirada do cadastro em definitivo. Em tese, a exclusão é para tirar do cadastro em definitivo. O cancelamento, os dados ficam inseridos no cadastro. Ficam lá no sistema ELO, tá? Que hoje é o sistema utilizado pela Justiça Eleitoral. Antigamente, lembre que haviam os fichários, né? Os fichários nos tribunais regionais eleitorais, vimos na aula de competência, né, que compete ao Tribunal Regional Eleitoral organizar os fichários dos eleitores nos respectivos estados.
Então você faria uma inscrição eleitoral, você vai ter uma ficha, e essa ficha vai ser encaminhada para o TRE para que o TRE mantenha isso organizado para evitar exatamente a existência de pluralidade de inscrições. Muito bem, mas hoje essas inscrições estão todas em sistema eletrônico, E se eu simplesmente excluo a sua inscrição, em tese, se apaga do sistema. Na verdade, o certo é passar 6 anos para apagar. Mas, pelo que a gente vê da doutrina, estou falando do aspecto prático, como é que você vai fazer isso na prática na Justiça Eleitoral, mas para a doutrina, a exclusão é retirada em definitivo do cadastro. Cancelamento, eu meio que suspendo a sua inscrição. O termo é mais ou menos esse. Não que você tenha inscrição, a sua inscrição está cancelada. Mas na prática mesmo, na verdade, não é um cancelamento, é basicamente uma suspensão. Por que suspensão, gente? Porque você pode retomar a sua inscrição eleitoral, eventualmente suprindo alguma irregularidade que possa ter acontecido, tá? Então, olha só, sem tantas delongas, eu coloquei aí só para você visualizar isso na lousa, né? O cancelamento da inscrição tem uma natureza temporária, é basicamente uma suspensão, enquanto que a exclusão da inscrição eleitoral, ela tem, em regra, este caráter de definitividade. Vamos lá. Quais são as causas do cancelamento? E essas causas de cancelamento e exclusão estão definidas lá no Código Eleitoral, tá? Algumas situações acabam sendo tratadas pela Resolução 21538, inclusive que está divergindo do Código. Mas daqui a pouco a gente vê, tá? Qual a inscrição, se você tem 2 inscrições, por exemplo, qual é a inscrição que eu vou cancelar? Cancelar, na verdade, é excluir, né? Se tem 2, você tem que excluir um em definitivo, não é? Qual é a que eu vou excluir entre as 2? Aí o Código Eleitoral trata, a Resolução 21538 trata também. Vê lá o artigo 40 da Resolução 21538 vai tratar exatamente dessa história. Então, a resolução ela prevê alguma coisa disso daqui, mas as causas de cancelamento e exclusão da inscrição eleitoral, elas estão definidas lá no Código Eleitoral. Então, vamos a elas. Quais são as causas que a gente entende que são de cancelamento por terem uma característica de temporariedade? Bem, primeira delas, algum defeito, vício é defeito, no alistamento ou no domicílio eleitoral. Você informou um domicílio eleitoral que, na verdade, não corresponde à verdade. Bem, se não estou falando da possibilidade de você estar praticando algum tipo de crime, tá? De algum ilícito eleitoral. Estou falando só da parte cível eleitoral. Se você declarou equivocadamente o seu domicílio eleitoral, é claro que, se você vier a fazer a declaração correta, você vai retomar a sua inscrição eleitoral. A gente vai estudar aqui, por exemplo, a revisão do eleitorado. Tá? Revisão do eleitorado, que é uma das hipóteses de cancelamento de título também, cancelamento de inscrição. Na revisão do eleitorado, eu vou basicamente investigar isso daí. Se houve ou se há algum vício no seu alistamento ou no domicílio eleitoral. Então, basicamente, pelo procedimento de revisão ou ainda pelo um procedimento de correção que é possível também de acontecer perante a Justiça Eleitoral, você vai ter a possibilidade, a Justiça Eleitoral vai ter a possibilidade de averiguar se há vícios ou algum tipo de problema, detectar problemas no domicílio eleitoral. Se a Justiça detecta que há um vício ou que há um equívoco na sua declaração do domicílio eleitoral, a sua inscrição vai ser cancelada. Professor, mas o domicílio eleitoral não tem que ser meramente declarado? O senhor falou na aula de alistamento que o domicílio eleitoral ele bastaria ser declarado pelo próprio eleitor. Eu sei, isso é fato. Só que a gente vai ver lá para a revisão do eleitorado, vai ter uma aula específica para a revisão do eleitorado. Mas adiantando um pouquinho esse conteúdo, perceba que na revisão do eleitorado, ela só é realizada, revisar o eleitorado é revisar o cadastro de eleitores, basicamente, tá? Não é que eu vou fazer uma revisão para saber como é que está o rosto da pessoa, o cabelo, não estou fazendo isso. Eu estou fazendo uma revisão no cadastro daquela pessoa perante a Justiça Eleitoral. E esse cadastro, em regra, ele é feito quando há dúvida mesmo, tá? Quando há algum indício que está havendo ali fraude. A revisão do eleitorado, normalmente, ela se dá quando há algum tipo de indício de que haja fraude no alistamento ou nas transferências de eleitores entre municípios. Então, se há um risco de fraude,
de estar havendo uma fraude, ou de ter havido uma fraude, que é muito comum com transferência, com alistamento menos, mas com transferência de domicílio eleitoral acontece demais. Olha, todo mundo aqui deve ter algum parente, algum conhecido que já transferiu o domicílio eleitoral para votar no parente X, no amigo tal, né? Enfim, para atender uma requisição de algum político, enfim. Às vezes eu não tenho nenhum vínculo com aquele local, mas ainda assim eu transfiro meu domicílio eleitoral para lá com a mera declaração, não é? Com a mera declaração, que é só isso que se precisa. E, na verdade, eu não tenho domicílio nenhum lá. Eu fui votar naquela localidade pelo simples fato de ter um conhecido, de ter havido algum pedido político para mim, para que eu possa contribuir na eleição de uma pessoa. Isso é fraude, gente. Tá? Eu só posso votar num determinado local se eu tiver, de fato, domicílio eleitoral. E para ter domicílio eleitoral em algum local, é necessário que haja um vínculo forte com a localidade, como nós falamos bastante bem aqui numa aula passada. Então perceba, nessa revisão de eleitorado, aí sim vão lhe exigir um comprovante que demonstre que você tem, de fato, domicílio eleitoral naquela localidade. Então aí eu posso, mas o meu vínculo com aquele local é familiar. Pois bem, quem é o seu parente que está morando na cidade X? Meu parente é meu tio tal. É seu tio? Tá bom. Me traga um comprovante de residência do seu tio, um conto de luz, sei lá, enfim. Então, na revisão do eleitorado, se pede, de fato, uma comprovação documental de que você tem domicílio eleitoral naquela localidade. Não é só sua declaração verbal, tá? Você vai precisar realmente reunir algum outro tipo de prova para demonstrar a existência do seu domicílio. Então, no procedimento de revisão da revisão do eleitorado, você vai ter exatamente a investigação se há ou não vícios no alistamento ou no domicílio eleitoral. E é claro que também durante o procedimento do alistamento eleitoral, que a gente estudou aqui como é que se processa a sua inscrição no cadastro de eleitores, pode acontecer vícios que de repente o juiz não percebeu e emitiu o título. E imagina que ao emitir o título, o juiz encerra seu trabalho como juiz. Na hora que ele deu a sentença, entre aspas, na hora que ele deu a decisão, deferindo o seu alistamento eleitoral, ora, você sabe que ele deferiu o alistamento, e quando ele deferiu o alistamento, você já recebe o título em seguida. Em sequência do deferimento do alistamento eleitoral, você vai receber o título. E se houver recurso da decisão que defere o alistamento, a gente viu aqui que cabe recurso no prazo de 10 dias. Defere prazo de 10 dias para que haja recurso. Bem, o Ministério Público recorreu. Recorreu para quem, professor? Para o TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Esse recurso impede a entrega do título? Não, não impede. De modo que você tem o título, mas de repente o TRE pode anular aquela decisão do juiz ou reformar a decisão do juiz e, em consequência dessa decisão do TRE, a sua inscrição pode ser cancelada por ter se detectado um vício, algum defeito no seu alistamento eleitoral. Um documento estava errado, você usou um documento falso, você usou um documento de terceiro dizendo que era seu, enfim, algum tipo de problema na realização do alistamento. Então isso tanto pode acontecer via revisão do eleitorado ou correção, que é um outro procedimento, tá? Tem correção, até também correição e a revisão do eleitorado, são procedimentos específicos que a gente vai estudar aqui na aula vindoura. E você tem a possibilidade de detectar a existência de vícios ou de algum tipo de fraude na indicação do domicílio eleitoral pelo próprio processamento daquele requerimento que se faz, do requerimento de alistamento eleitoral que se faz perante o juiz, onde você, em tese, tenha domicílio eleitoral. Tá certo, meus amigos? Vamos à frente. A letra B aí da nossa lousa vai dizer que eleitores que estejam privados temporariamente dos seus direitos políticos. Eleitor privado temporariamente de direito político é aquele eleitor que está com o direito político suspenso. Eu imagino que a gente ainda não tenha falado sobre isso aqui. Devemos ter iniciado uma conversa quando tratamos da introdução aos direitos políticos, iniciamos uma conversa acerca disso,
mas falaremos especificamente, após esse módulo Alistamento Eleitoral, Resolução 21538, nós vamos ingressar num módulo para tratar da capacidade eleitoral passiva. Quem é que pode e quem é que não pode ser candidato. Quem é que alcança as condições, quem é que está inelegível. E é claro que para eu ter condição de elegibilidade, para que eu possa ser eleito, eu tenho que ter direito político ativo. Para eu ter direito político ativo, é claro, na interpretação mais boa possível, eu não posso estar inserido em nenhuma situação onde os meus direitos políticos estejam suspensos, ou ainda que meus direitos políticos estejam perdidos. Onde é que eu encontro as causas de suspensão e de perda dos direitos políticos? Lá no artigo 15 da Constituição Federal. Se você quiser dar um pause agora, você abre aí o artigo 15 da Constituição Federal e vai visualizar as causas de suspensão dos seus direitos políticos. Sei lá, por exemplo, improbidade administrativa pode gerar suspensão. Condenação criminal transitada em julgado pode gerar suspensão. E por aí vai. É claro que por suspensão, como há uma suspensão, é evidente que a sua inscrição eleitoral vai ficar, por aquele período da suspensão, cancelada. Perceba que a gente fala cancelado, mas é como se fosse uma suspensão. Na hora que eu suspendo o seu direito político, é claro que essa suspensão ocasiona não só a impossibilidade de você votar, como também a impossibilidade de você ser votado, tá bom? A gente vai estudar que existe uma outra coisa chamada inelegibilidade, que com certeza você já ouviu falar demais por causa da lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa traz inúmeras hipóteses de inelegibilidade. A inelegibilidade só lhe acarreta a impossibilidade de você se tornar candidato. Tranquilo? Você está inelegível significa dizer que você não pode ser candidato. Mas, se você estiver inelegível, você poderá manter a sua filiação partidária e você poderá votar normalmente. Se você pode votar normalmente, é claro que você vai manter a sua inscrição eleitoral sem problema nenhum. A gente vai tratar isso na aula específica sobre capacidade eleitoral passiva. Agora, quando temos suspensão do direito político, que a previsão está lá na Constituição Federal, no artigo 15, a pessoa não pode votar, não pode ser votado e não pode ter filiação partidária ativa, tá bom? Tudo isso fica suspenso. Então, o meu título de eleitor, em tese, não produzirá efeitos até que cesse a causa da suspensão. Então, o exemplo, condenação criminal transitada em julgado. Ora, uma pena criminal ela é sempre temporária, não estamos num estado onde temos prisão perpétua. Então, condenação criminal ela é sempre temporária. E o direito político vai estar suspenso pelo período da condenação. Isso na regra geral, tá? É assim que você vai ter que aplicar. Em regra geral, suspensão, a pena de suspensão do direito político completa, né, suspensão completa dos seus direitos políticos, se dá em caso de condenação criminal transitada em julgado pelo prazo da pena. Estou falando de suspensão, não estou falando de inelegibilidade. Que a gente vai ver lá na inelegibilidade que ela acontece desde a condenação para um órgão colegiado. Mas aqui não estou falando de inelegibilidade, estou falando de suspensão do direito político. Na suspensão do direito político, você vai ter o prazo da condenação como o prazo da suspensão do direito político. E essa condenação, evidentemente, a suspensão, na verdade, só será contada a partir do trânsito em julgado da condenação. Certo? Nesse período, você está com seu título cancelado. Título entre aspas, né? Sua inscrição cancelada. Tá bom? Depois que você retomar os seus direitos políticos, aí você vai pedir e provar que você cumpriu a pena, que a pena já foi, em tese, exaurida. Provando isso, você vai requerer à Justiça Eleitoral o restabelecimento da sua inscrição que foi cancelada. Então, às vezes você tem uma inscrição cancelada e ela vai estar na base de dados da Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral não adivinha que você terminou de cumprir a pena. Não é automático isso. Então, aquela pessoa
que eventualmente cumpriu uma condenação e por aquilo estava com direito político suspenso, ela vai precisar provar à Justiça Eleitoral que não incide mais a causa de suspensão e pedir o restabelecimento daquela inscrição que estava cancelada, tá bom? E aí ele retoma o exercício de seus direitos políticos. Até porque, se ele não retomar a sua inscrição eleitoral, ele sequer poderá ser candidato. Porque uma das condições de elegibilidade, que a gente vai estudar lá na frente, uma das condições de elegibilidade é exatamente ter alistamento eleitoral. E esse ter alistamento eleitoral, é claro que é um alistamento eleitoral que esteja valendo, válido, que esteja produzindo efeito. Na hora que meu alistamento eleitoral está cancelado, é claro que ele não terá validade alguma para que eu possa me tornar candidato. Então eu preciso, aquela pessoa que cumpriu pena, por exemplo, é um dos exemplos da suspensão de direito político. Aquela pessoa que terminou de cumprir a pena e quer ser candidato, ele vai precisar pedir o restabelecimento da sua inscrição que foi cancelada, e aí ele retoma o seu direito político ativo para que ele possa exercer o seu direito político passivo, no caso de se tornar candidato. Beleza? Letra C. Deixar de votar em 3 eleições consecutivas. Isso aí gera tanta questão de prova besta, gente. Eu fiz questão de grifar aí na lousa para você o consecutivas, colocando em vermelho, colocando grifado. Por que eu coloquei isso em grifado e vermelho? Porque as provas, elas fazem umas besteiras, eu gosto de falar essa expressão, besteira besta. Que a besteira é tão besta, né, que acaba confundindo muita gente. Aí tem assim, em 3 eleições consecutivas, aí tá certo, cancela o título em 3 eleições consecutivas. Se você se ausentar, cancela a sua inscrição eleitoral, se essa ausência acontecer por 3 eleições consecutivas. Aí o pessoal bota assim, além de botar essa alternativa como certa, bota também algumas cascas de bananas. Em 3 eleições consecutivas ou alternadas. Tá errado. Tem que ser 3 consecutivas. Em 5 alternadas, em 10 alternadas, em 50 alternadas, não importa. Isso é tudo invenção, tá? E são questões, às vezes, que podem parecer difícil, porque se cria uma informação nova, né? Você leu, às vezes, que em 3 eleições consecutivas, se há ausência, vai haver a inscrição cancelada. Mas aí você não leu em lugar nenhum que em 5 alternadas poderia cancelar. Aí você fica na dúvida, será que em 5 alternadas cancela também? Que eu acho que essa prova talvez seja mais difícil, é a prova que cria uma informação que não existe, que é falsa. Criou, e aí como você não tem às vezes a experiência, não resolveu provas passadas, e daí a importância de você estudar por provas passadas, tá? Você acaba marcando por besteira, mas não tenha dúvida, o aluno eu vou passar, não tem dúvida. Tudo isso é história para boi dormir, tá? São 3 eleições consecutivas. Pronto, essa é a parte geral. Qual é o detalhe, professor? O detalhe é o seguinte. Considera-se eleição para esses fins, primeiro turno e segundo turno. Se você faltou o primeiro turno e faltou o segundo turno, já são para esses fins 2 eleições consecutivas. Por mais que aquele você considere ali uma eleição só, mas na verdade para organizar e para o funcionamento da máquina eleitoral, você teve 2 eleições consecutivas. Ali são 2 eleições consecutivas. Por mais que seja o mesmo pleito em si, né, o mesmo ano, mas são 2 eleições consecutivas. De modo que se você faltar primeiro turno, segundo turno e falta uma outra eleição seguida, é claro, né, consecutiva, você vai ter a sua inscrição cancelada. Esse é o primeiro detalhe. Qual é o segundo detalhe? Você tem que faltar as 3, tá? E ainda assim, não justificar a sua ausência. E se você, eventualmente, não foi votar e não justificar a sua ausência, você também terá que não pagar a multa, aquele absurdo que a gente já falou aqui nas nossas primeiras aulas, né? Qual é o valor da multa, não vou nem repetir para você não ficar lembrando disso. Mas se você faltar, portanto, 3 eleições consecutivas, não pagar a multa ou nem justificar, aí sim você vai ter a sua inscrição cancelada. Desculpem. Observa aqui, é outra pergunta frequente e às vezes cai em prova. Eu posso justificar a ausência forever, para sempre? Sem dúvida alguma. Por exemplo, eu sou nascido e criado em Recife, Pernambuco. Muito bem. Hoje resido em Fortaleza. Se porventura eu quisesse manter meu título em Recife
e passar o resto da minha vida justificando a ausência, eu poderia. Não estou dizendo isso, eu não estou dizendo que isso seria moralmente legítimo. Acho que não. Eu acho que eu estou usando o sistema para me favorecer, né? O que não é legal. O voto é um dever social, nós temos que cumprir esse dever social. É uma forma de eu burlar a legislação. Eu não quero votar, digamos assim, imaginem, eu não quero votar, eu acho que o voto tem que ser facultativo, e aí eu vou fazer minha revolta usando a legislação. Como é que eu faço isso? Mantenho o domicílio eleitoral em algum local, e aí, em vez de votar, justifico a ausência. Pode fazer isso o resto da vida? Pode. Infelizmente pode. Eu acho até que você poderia, no máximo 3 justificativas, por exemplo, poderia haver essa regulamentação, entende? Mas essa regulamentação não existe. De modo que, se você justifica a vida toda, você vai ter quitação eleitoral. Tá bom? Também tem questão em prova dizendo que você só pode justificar 3 vezes consecutivas. Está errado. Você pode justificar a vida toda. Assim como também, se você se ausenta da eleição, se você não justifica o seu voto, a ausência do seu voto da eleição, e se você paga a multa, você está quite com a Justiça Eleitoral. A gente já falou na aula passada sobre quitação eleitoral. Então, pagou a multa, está quite com a Justiça Eleitoral. Posso, então, me ausentar, não justificar e pagar a multa o resto da vida? Eu não quero mais votar, eu só quero só pagar a multa, aquele valor abusivo que o senhor falou. Não é? Quero só pagar a multa o resto da vida. Eu posso? Pode. Não vai ter problema nenhum, tá bom? Problema nenhum para a Justiça Eleitoral. Tranquilo, meus amigos? Na nossa próxima aula, vou encerrar por aqui para a gente não ter aí mais ou menos 2, 3 minutos para terminar o nosso 30 minutos de tempo. Então, para que eu não tenha ter que ficar correndo aqui, eu vou encerrar por aqui. Na nossa próxima aula, a gente dá sequência às explicações sobre as causas de cancelamento e exclusão dos eleitores do cadastro eleitoral. Um grande abraço e fique com Deus.